Deus abençoe, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Nós queremos iniciar o nosso culto nessa tarde de domingo e eu desejo a você as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus. Quero saudar todos os irmãos em nome do Senhor e que você nesse momento possa fazer do seu lar uma verdadeira congregação, né? Faça da sua sala, onde você estiver, vamos parar agora e ter um tempo para meditar na palavra e nós poder ter o nosso culto, já que as circunstâncias nos impedem de ter o culto na igreja. Então, agradeço a audiência dos irmãos e quero que o Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, né, enquanto nós falamos aqui. E nessa noite vamos falar sobre os eventos que estão acontecendo e também comparar isso com a Bíblia Sagrada e a mensagem do nosso profeta. Queremos falar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, quantas vezes ele vem, também o ministério de Elias, o que é o ministério de Elias e o que é o ministério de Elias para essa era que nós estamos vivendo. E como isso que está ligado com os eventos que nós estamos vendo hoje. Então, eu creio, irmãos, que o que nós estamos presenciando no mundo hoje nada mais é do que um pequeno ensaio para a noiva daquilo que virá. Virá em breve, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo tomar lugar. Eu quero repetir aquela pergunta que os irmãos fizeram esses dias, sobre se não seria esse o momento de que as nossas igrejas estão fechadas por conta da profecia, né, que o nosso profeta tem falado, que as igrejas seriam fechadas e nós teríamos que cultuar em casa. E eu digo para você, não é esse momento. Esse momento pode ser um ensaio para um próximo momento que virá. Mas esse ainda não é o momento. Porque quando as nossas igrejas forem fechadas, as igrejas da mensagem, da verdadeira mensagem, elas serão fechadas por causa da doutrina, que é contrário ao concílio ecumênico de igrejas. Então esse será um momento em que nós seremos obrigados, por força de lei, a ficar em nossas casas e sem a liberdade de culto, mas por conta da doutrina, não por conta do coronavírus ou de alguma outra peste que esteja assolando o planeta. Agora, eu quero convidar agora os irmãos para nós fazermos uma oração e então, em seguida, ler a palavra. Todo mundo tem a sua Bíblia em mãos e que nós possamos agora entrar na atmosfera do culto, tá bem? Aí onde você estiver, feche seus olhos e vamos fazer uma oração ao Senhor. Querido Deus, nosso eterno Pai Celestial, no teu santo e precioso nome agora levantamos as nossas mãos e queremos, ó Deus, em primeiro lugar te agradecer pela vida, pela saúde que nos dá, pela paz e também, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor tem permitido que chegasse até os nossos corações, Senhor. Esta revelação que vem diretamente do trono da graça do Senhor e que tem mostrado para nós o que é a Bíblia Sagrada, o que são os teus planos para a tua noiva nesse dia que nós estamos vivendo. Abençoa os teus filhos em toda a face da terra, Senhor, e abençoa, Pai, a tua noiva, abençoa o Tabernáculo Canoas, os irmãos em Palmeira, que o Senhor possa cobrir com as tuas asas e que estejamos livres, Senhor, de todo mal. Oramos, ó Deus, pela noiva em todo o mundo. Oramos pela nossa nação, oramos pelos governantes. Nesse momento em que precisamos da tua graça, Senhor, é somente um coração voltado para ti é que pode mover, Senhor, as tuas misericórdias, como está escrito na tua palavra.
Rogamos as tuas bênçãos sobre a palavra e sobre a nossa meditação. E se há algum necessitado, se há algum doente, algum carente da tua graça, que o Senhor estenda as tuas mãos agora sobre esta pessoa. E te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu também quero agradecer a minha família que está aqui me assistindo e a minha esposa que está aqui na filmagem. Que Deus abençoe. Essa é a minha congregação presente. Num futuro próximo, nós também queremos trazer os irmãos que tocam, que cantam, para nós ter algum momento de louvores aqui também. E se isso der tempo, nós queremos fazer nas próximas oportunidades. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 em diante. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 em diante. Onde a Bíblia Sagrada nos diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, esse é um dos versículos, irmãos, que explica a longanimidade de Deus, ou seja, o porquê que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo já não aconteceu. Porque Deus é longânimo, ou seja, Ele é paciencioso, Ele estende o tempo, esperando que todos venham ao arrependimento. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Então, por isso a Bíblia diz que Deus é longânimo, mas Ele não retarda a sua promessa, Ele vai cumprir a sua promessa. Então, no versículo 10 diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus com grande estrondo passarão, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Graças a Deus pela sua palavra. Então, queridos irmãos, nós somos portadores de uma mensagem. Nós não temos uma mensagem própria. Nós temos uma mensagem que veio direto do coração de Deus para dentro dos nossos corações. Por isso nós anunciamos a mensagem. Assim como os discípulos, assim como os apóstolos da Bíblia Sagrada, eles também não tinham uma mensagem própria. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele repetidas vezes mencionou na Bíblia, em algumas das suas escrituras, ele diz: o que eu vos escrevi, recebi do Senhor. O que eu vos ensinei, recebi do Senhor. Então, não é a palavra de um homem. A Bíblia Sagrada não é a palavra de um homem, mas senão a palavra de Deus, os pensamentos eternos de Deus, que Deus, por sua misericórdia, dá ao homem a capacidade de ver, de ter essa revelação, enxergar isso e transmitir aos outros. E nessa era em que nós estamos vivendo, Deus prometeu, através dos profetas, desde o Antigo Testamento, que enviaria um profeta na nossa era, com o espírito e virtude de Elias, e que converteria o coração de nós, os filhos, aos nossos pais apostólicos. Porque a verdadeira igreja foi estabelecida no dia do Pentecostes, onde caiu o Espírito Santo, e os irmãos foram cheios do Espírito Santo, e aquele mesmo Espírito Santo é o próprio Deus, que na forma de Espírito Santo habita em nossos corações, e a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, as mesmas maravilhas que ele fez naquele tempo, ele faz agora.
Alguém diz assim: ah, mas eu não vejo essas maravilhas. Muito dificilmente as pessoas no presente conseguem ver o atuar de Deus. Eles conseguem, como disse o profeta, olhar para o passado e ver o que Deus fez. Olhar para o futuro e ver o que Deus fará. Mas ignoram o que Ele está fazendo agora. E agora Ele está salvando um povo que crê na mensagem da hora para levar no arrebatamento. Essa nossa era que nós estamos vivendo é a era de Laodiceia. Nós podemos ver, eu tenho aqui as 7 eras da igreja, e os irmãos conhecem, né? Como que o irmão Branham descreveu isso de uma forma cronológica, desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia, melhor dizendo, e como que Deus veio trabalhando, e Deus é perfeito em 7. 7 na Bíblia simboliza a conclusão, simboliza a perfeição. Ou seja, é um ato consumado e perfeito, o número 7. Por isso que nossa era que nós estamos vivendo é a última era, não haverão mais eras para frente. E por isso que as coisas estão tomando lugar. Nós sabemos que Jesus Cristo ele vem 3 vezes, diz o profeta. Ele vem para redimir a sua noiva, e é o que ele fez quando ele veio aqui como uma criança, nasceu do ventre de Maria, cresceu, foi um homem como nós e desenvolveu o seu ministério 3 anos e meio, morreu pelos nossos pecados, deu a sua vida por mim, por ti, e redimiu a sua noiva. Esse foi o ato da redenção. Ele veio para redimir a raça de Adão que havia caído. Nós somos raça de Adão caídos. Então, Jesus veio redimir. Na sua segunda vinda, primeira vinda para redimir, na sua segunda vinda, ele vem para buscar essa noiva redimida. Primeiro ele veio para redimi-la, agora ele vem para buscá-la, para levá-la para o lar celestial. Ele vem para levá-la para as bodas do Cordeiro. Então, nós temos promessas na Bíblia Sagrada de que haverá sim uma festa, um regozijo, um lugar de descanso enquanto esse mundo estiver passando pela grande tribulação. E na terceira vez, porque Deus é perfeito em 3, na terceira vez, ele vem como rei. Então, ele vem como rei e a noiva espiritual de Cristo como rainha para reinar sobre a terra. E assim completa-se o ciclo da redenção. E como nós caímos em Adão, fomos redimidos com Cristo e ele vai nos levar para a glória e depois viemos para reinar com ele. Para isso, amados, para que isso acontecesse, Deus, ele vem trabalhando com o homem através dos seus profetas. Então, desde o Velho Testamento até hoje, nós sabemos que Deus trabalha com os seus profetas. E um dos espíritos, que é o Espírito de Cristo, que tudo é Jesus. Nós não podemos pensar nada fora de Jesus. Elias, o tisbita, no Velho Testamento, ele foi um homem que veio do deserto e pregou uma mensagem para uma nação. E aquela mensagem impactou aquela nação de Israel, porque eles eram idólatras, eles estavam indo após ídolos. E aquele espírito, Deus se agradou tanto de lidar com ele, que ele repousou sobre Eliseu, como porção dobrada, e depois sobre João Batista, vocês sabem, isso é bíblico. Na nossa era, ele veio sobre um homem chamado William Marion Branham, e que Deus vindicou o ministério do profeta com a coluna de fogo. E depois que a noiva subir, nesta era,
Deus, ele volta novamente a trabalhar com o espírito de Elias quando Apocalipse capítulo 11 se cumprir. O que é Apocalipse capítulo 11? São os dois profetas, as duas testemunhas de Jesus, que irão novamente aos judeus, pregar para os judeus, porque os judeus foram cegados, de acordo com o Evangelho de São João, capítulo 1. A Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aí a Bíblia diz: mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Por isso que nós damos ouvidos à mensagem e temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, este quinto ministério, esta quinta utilização, esta quinta manifestação do ministério de Elias, ela se cumprirá quando a noiva subir no arrebatamento, quando ela estiver em outra dimensão, nas bodas do Cordeiro. Moisés, o corpo dele, a Bíblia diz, não foi achado. O apóstolo Judas, quando escreveu o seu livro, ele faz menção de uma disputa entre Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés. E nós sabemos que em São Mateus, capítulo 17, nós vemos que Moisés apareceu vivo no Monte da Transfiguração, ali mostrando que Deus guardou esse profeta para outra vez tratar com os judeus, com o povo de Israel, com os israelitas. Elias, nós sabemos a história que ele foi tomado numa carruagem de fogo, ele não provou a morte. Então, são profetas que aprove a Deus guardar para que eles pudessem cumprir um ministério nesse final do tempo. E a mensagem deles salvará 144 mil judeus e colocará eles no milênio, junto com a noiva. E colocará eles também na Nova Jerusalém, depois do milênio, juntos com a noiva. Então, é importante esta quinta manifestação. Então, Elias, o tisbita, Eliseu, João Batista, William Branham e Moisés e Elias novamente, depois do arrebatamento da noiva. Agora, amados, que tempo é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no tempo em que as Escrituras estão se cumprindo. Estamos vivendo num tempo em que os homens estão atônitos, apavorados. E é um tempo de incredulidade. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, onde nós lemos aqui, em 2 Pedro capítulo 3, ele faz menção dos últimos dias. E ele diz que nos últimos dias viriam escarnecedores, pessoas que zombariam, ou seja, ridicularizariam. Escarnecedor é uma pessoa que ele simplesmente zomba, ele despreza a Cristo e a sua palavra. E esses são os dias em que nós estamos vivendo. Principalmente as pessoas que são intelectuais. Porque o diabo tem dado conhecimento para as pessoas. Nunca houve uma era de tanto intelecto. Nunca houve. E é o mesmo quadro que aconteceu com Eva no Jardim do Éden. Eva, ela representa a igreja. E Satanás, quando chegou diante de Eva, Satanás, ele pregou para Eva a palavra de Deus. Ele não trouxe nada a não ser um olhar intelectual sobre a palavra de Deus. Então, nós vivemos numa era em que as pessoas olham para a Bíblia e eles têm as suas conjecturas, eles tiram certos pedaços ou certas partes que lhes convém, fazem doutrinas, fazem dogmas e fazem religiões, mas a noiva de Cristo, os verdadeiros cristãos, eles seguem a Cristo pelo que ele é, e ele é a sua palavra, ele não é partes da sua palavra. Então, nossa era intelectual é a era que olha para a palavra de Deus
da mesma maneira que Satanás pregou para Eva lá no Jardim do Éden. Satanás trouxe esse olhar intelectual sobre a palavra. Não foi assim que Deus disse: de todas as árvores podereis comer? Então, ele pregou e Eva concordou. Eva ela está tipificando a igreja. Então, quando Eva disse sim, certamente Deus disse que se no dia que nós provar do fruto, certamente morreremos. E Satanás veio e disse: certamente não morrereis. Porque aí ele deu todas as explicações num olhar intelectual. Ou seja, a mente intelectual tentando interpretar a palavra. No entanto, nós sabemos que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, eles seguem a Cristo por revelação, e revelação é fé. E é isso que vai levar um povo para o arrebatamento. Então, quando nós vemos essas coisas tomando lugar, irmãos, nós temos que olhar para o que o Senhor Jesus Cristo disse. E nós sabemos, a história nos diz que Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, ela foi sitiada. Ela foi sitiada por um general romano chamado General Tito. Agora, quem é que não ficou dentro de Jerusalém? Jesus disse. Ele disse: olha, quando vires essas coisas, em outras palavras, olha, quem tiver fora, não volte. Quem tiver no telhado, não desça. Fujam para os montes. Escapem por suas vidas. E Jesus estava falando sobre uma tribulação que viria, sobre Jerusalém. E Jerusalém tipifica a igreja novamente. Então, Deus permitiu um ensaio. Né? Nós sabemos que a história diz que um pouco antes desse evento do general ter sitiado Jerusalém, houveram algumas guerras ali, houveram alguns distúrbios e que fizeram com que aqueles que estavam apercebidos pudessem correr para os montes. E eu digo, irmãos, coronavírus, pestes que está assombrando o mundo, não é para nós ficar em casa, para nós relaxar, para nós agora estar com a nossa mente alheia às coisas de Deus. As pessoas disseram: nós não temos tempo para a palavra. Eu tenho trabalho, eu tenho estudo, eu tenho afazeres, mas agora você está confinado em casa, em quarentena, sob força de lei. Nós estamos aqui com as nossas famílias, a igreja está fechada, nós temos uma oportunidade e esse é um alerta para o que virá, amado irmão. Algo está se aproximando, algo está tomando lugar, algo maravilhoso para a noiva. É terrível para o mundano, é terrível para aquele que não tem a Cristo, mas é maravilhoso para a noiva do Senhor Jesus. Por isso, nós temos que aproveitar essa oportunidade para refletir e para olhar para as promessas de Deus, porque o tempo está à mão. Jesus Cristo já enviou o profeta Elias para esta era. Ele já entregou a sua mensagem. O que nós temos é um livro histórico das 7 eras da igreja, aonde Deus iluminou a mente do profeta dessa era para explicar para a noiva as estratégias de Satanás durante as eras da igreja, como que ele veio atuando e como que agora na era final Deus iria tirar um povo de dentro da era de Laodiceia e colocar em Cristo. A era de Laodiceia é o sistema mundano. A era de Laodiceia é o sistema eclesiástico, são as denominações. E nessas mensagens que o profeta de Deus trouxe para mim e para você, membro da noiva, ele nos esclarece historicamente e cronologicamente, um evento após o outro, como que este inimigo das nossas almas, essa mesma serpente que enganou Eva lá no começo, veio trabalhando. E ele nos disse que
para nós sermos bons soldados de Cristo, nós temos que conhecer as estratégias do nosso inimigo. E também, logo depois desta série de mensagens, ele nos trouxe, inspirado por Deus, aquele anjo forte de Apocalipse capítulo 10, que a Bíblia diz que pôs um pé na terra e o outro no mar, e jurou por aquele que vive para todo sempre que o tempo não seria mais. Então, este anjo forte, ele desceu sobre a terra com um livro aberto e entregou na mão do anjo, do sétimo anjo terreno. Porque a Bíblia diz no versículo 7 de Apocalipse 10 que nos dias da voz do sétimo anjo, todo o segredo de Deus seria revelado, ele seria esclarecido, seria aclarado para a noiva, conforme foi anunciado aos seus servos, os profetas. Então, amados, nós temos a mensagem do profeta. Nós temos a Bíblia revelada. Então, o que o profeta diz? Que Elias virá para a última parte da era da igreja, para restaurar a fé dos filhos, a fé original dos pais, a fé apostólica, a qual se deve voltar. E o que nós estamos vendo? Isso já tem tomado lugar. Malaquias capítulo 4, a Bíblia diz, esse profeta que viveu mais de 400 anos antes de Cristo, ele profetizou que Elias viria primeiro antes do dia grande e terrível do Senhor. Porque o dia grande é para a noiva, para aqueles que estão na palavra, e o dia terrível é para aqueles que ficarem no mundo. Então, o dia do Senhor é aquele dia que João viu em Apocalipse. A Bíblia diz que em espírito ele foi arrebatado para ver o dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele é o dia eterno. Ele é aquele dia que nunca mais terá fim, e do qual eu e você estamos supostos a fazer parte disso. Então, Deus enviou Malaquias 4, o profeta Elias, espírito e virtude de Elias, para nos levar de volta à fé dos nossos pais. Então, restaurou o batismo, restaurou Santa Ceia, restaurou as doutrinas apostólicas, o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, a imortalidade da alma. Nós vimos através desse profeta que há sim um outro corpo nos esperando além desta vida. Então, isso são a palavra de Deus. Isso não são os meus pensamentos. Isto é, eu simplesmente estou transmitindo uma mensagem que veio à Terra nesses nossos dias. Depois desta restauração, Deus ainda completa com Apocalipse 10, trazendo a revelação daqueles mistérios escondidos para que a noiva tivesse fé para o rapto agora, nesta hora em que nós estamos vivendo. E o profeta nos diz, irmãos, mas agora isso eu estou falando para a noiva, para aqueles que são membros da noiva, que serão bem pouquinhos. Nesses dias em que nós estamos vivendo, que nós já temos tudo isso que eu falei e que nós estamos esperando a ida, o profeta diz que um dos sinais para a noiva é o aperto. O que é o aperto? O profeta diz, a noiva passará por um aperto, um pequeno aperto. A noiva não passará pela grande tribulação, não. A noiva não passa pela tribulação. A noiva, ela não vê a tribulação. Diferente do que as denominações possam dizer, não. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não passa pela tribulação. Mas ela passa por um pequeno aperto. E como é que vai vir esse aperto? Na era de Filadélfia, na página 281,
o profeta, o irmão Brana, ele começa a dizer como virá o aperto. E o aperto ele virá na área financeira, o sistema financeiro do mundo será abalado. Eu não posso afirmar, amados, mas nós estamos diante de um evento que poderá levar a uma recessão financeira mundial. Vamos dizer assim, o nosso ministro da Economia, o ministro do Brasil, ele já está postergando as dívidas dos estados. Ele já está orientando os bancos para que possa postergar as dívidas dos correntistas ou daqueles que têm dívidas. O governo federal já está socorrendo empresas, porque nós estamos entrando numa recessão. Alguém diz assim, mas por que parou? Por que razão? Tem partidos que dizem, não pode parar. O outro diz, tem que parar. E tem pessoas que saem em carreata e dizem, não pode parar. E outros dizem, tem que parar. Mas nada acontece, irmãos, sem a permissão de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, vocês que estão sob o meu ministério, por favor, gente, não se parem por lado nenhum. Se parem ao lado da palavra. Não sejam partidários. Porque Deus, ele está cumprindo a sua palavra. Nós temos que nos parar ao lado da palavra. Tem pessoas da mensagem que se param. Eu sou de direita, eu sou da esquerda, eu sou do centro. Gente, nós não podemos fazer isso. Nós temos que se parar pela palavra, pelo correto. Nós não somos de partido nenhum. Nós não somos desse reino. Nós somos de um reino eterno que virá. Por isso, nós não devemos defender. Temos as nossas convicções próprias? Sim, somos brasileiros, somos cidadãos brasileiros. Só que defender essas opiniões perante o púlpito, perante o povo, formar opinião com isso, nós temos a mente de Deus através da Bíblia Sagrada e do profeta dessa era nos dizendo que essas coisas estão tomando lugar. E se for para ser agora, não haverá boa vontade de governo algum que vai impedir o agir de Deus, a permissão de Deus. Se essas coisas têm que tomar lugar antes da noiva ir, que seja agora. E esse é o meu desejo, que possa ser agora, já. E o que é o meu desejo? Que você, que eu, nos aprontemos, tomemos coragem de mudar as nossas vidas, de ter uma atitude correta, de ter uma nova meta de fé, de se aproximar mais de Deus. Que nós possamos, se caso houver permissão ainda de nós cultuarmos, que ninguém fale um culto, que nós possamos dar mais valor para as coisas de Deus, para uma leitura bíblica, para uma oração, para um hino cantado, que nós possamos dar mais valor para a mensagem que veio até nós através desse profeta, porque é a palavra de Deus se cumprindo, irmãos. Você não fica feliz de ver a palavra de Deus se cumprindo? Fale quem quiser falar. Nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, pessoas incrédulas, escarnecedores, podem dizer o que quiserem. Eu creio numa Bíblia que está se cumprindo. Eu creio na mensagem de um profeta que as suas profecias estão se cumprindo. Isso é maravilhoso. Isso é privilégio de quem crê, irmãos. Então, nós estamos nesse quadro. Portanto, se tiver que acontecer, o profeta de Deus vem e diz aqui. Eu não vou ler para vocês, mas eu quero deixar como tema de casa para você ler. Eras da Igreja, página 281, onde o profeta mostra que a doutrina do Concílio Ecumênico Mundial, ela irá apertar, irá fechar as igrejas que não estão de acordo com o concílio. Em primeiro lugar, o nosso batismo não está de acordo com o Concílio Mundial de Igrejas. Nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo e eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seguindo uma doutrina da Trindade que foi inventada
em 325 depois de Cristo. Esse é o primeiro ponto. E esse ponto já basta. Não precisa nem avançar para os outros. Ele já basta para que as nossas igrejas sejam fechadas. Então, é aí aonde nós teremos este aperto. O aperto financeiro virá sobre as igrejas e sobre os indivíduos da noiva, sobre os indivíduos de todo mundo, porque é profético. O pastor Nilo está afirmando que é agora? Não, não estou afirmando, mas pode ser agora. E se for agora, aqui está a palavra de um profeta. E ele diz que à medida que essa perseguição aumentar, será difícil resistir. Por quê? Não vai ser um monstro, não vai ser uma coisa horrorosa, estrondosa, não. Vai ser o estender da mão da besta para socorrer financeiramente empresas, nações, estados, indivíduos. Isso será, diz o profeta, será uma proposta quase que irresistível, muito convidativa. Será muito difícil uma pessoa resistir isso, porque, vamos dizer assim, se eu te desse um cartão, você pode gastar isso aqui livremente, esse é o teu crédito, saia das tuas dívidas, compre o terreno que você quer para a tua igreja, compre o teu templo, compre o teu carro, esse é o teu socorro. Só que você tem que estar sob o meu comando, você tem que estar dando satisfações a mim. Então você diz, capaz, isso... não fere nada, vamos nos aliar. Aí diz o profeta aqui, somente os membros da noiva. Em outras palavras, como diz Apocalipse, somente aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro é que vão resistir essa tentação. Não haverá possibilidade de uma pessoa que não for da noiva resistir essa tentação, porque será uma proposta muito convidativa. Então, esse vai ser um pequeno aperto da noiva. Então, quando esse aperto vier, logo, logo, Deus não deixará a noiva sofrer. Nós sabemos que haverá manifestação da palavra falada. Talvez nós estejamos aqui, não tenhamos comida na nossa mesa porque fomos impedidos de receber o nosso dinheiro, de comprar no mercado, de sair para cultuar. E então teremos extrema necessidade e nesse momento falaremos a palavra e aquilo surgirá. Diz o profeta, não será um espetáculo público, será para famílias, será para a noiva, ninguém, o mundo não vai ver, mas isso nos dará fé de rapto, isso nos dará a fé para a transformação dos nossos corpos. É nesse momento em que chegará tudo aquilo da mensagem da Bíblia que foi armazenado no meu e no teu coração virá à tona e esta glória irá se manifestar e trará o poder da transformação dos nossos corpos. Então, nesse tempo, a noiva será arrebatada, a noiva sairá dessa terra e então se estabelecerá uma imagem erigida à besta, que é o concílio ecumênico, tomará lugar e eles elegerão e, diz o profeta, aquele que é o falso profeta hoje, ele chegará a ser a besta. Ele foi o anticristo, enganando na primeira era e até hoje engana. Ele é o falso profeta e ele chegará a ser a besta. A besta é o próprio Satanás encarnado e esta é a trindade de Satanás. Anticristo, falso profeta e besta. Mas quando ele for a besta, a noiva não estará mais aqui. Hoje a besta é um poder espiritual, mas quando a noiva subir, ela chegará a ser um homem. E segundo o nosso profeta, esse homem é o Papa que está governando sobre o Vaticano hoje. E politicamente governa o mundo e as nações, mas ele terá todo o poder, porque ele socorrerá. Ele vai socorrer as nações, os indivíduos, as empresas, e isso está de acordo com a mensagem do profeta.
nessa mensagem das eras, você vai ler a era de Laodiceia, o profeta repete isso, e as mensagens dos selos, né, o sétimo selo e outras mensagens, tantas outras que o profeta repete essas coisas. Agora, uma última coisa, eu não sei como é que eu estou de tempo aí, quanto tempo já, mas eu quero só falar isso aqui para os irmãos. Alguém sobre o comunismo, né? Foi uma pergunta que surgiu essa semana ainda e algumas pessoas se param, né, pela direita. Por exemplo, no nosso Brasil, temos os eleitores do presidente atual, que é o presidente Bolsonaro, e temos a esquerda. O Brasil se polarizou. Então, eu sou contra pessoas da mensagem que se param por um partido ou por outro, né? Nós, alguns cristãos, fizeram uma escolha por votar no presidente que está na situação, porque era a melhor opção, defensão da família e tal. Mas não esqueçam, irmãos, que o profeta de Deus repetiu muitas vezes nas suas mensagens para nós não temer o comunismo. Alguém diz, esses comunistas desgraçados. Sim, eles são desgraça, eles são homossexualismo, eles são liberalismo, eles são prostituição, roubalheira, eles são toda essa sujeira que nós vimos acontecer. Entendeu? Mas você não viu nenhum ladrão atirar uma bofetada em Jesus, um pedaço de pau. Não, não, não. Quem crucificou a Cristo foram os religiosos. E quem é que está no poder hoje? Os religiosos. É aqueles que estão governando. Então, quem vai apertar a noiva são os religiosos. Não vai ser os comunistas. Não, o profeta repete reiteradas vezes, ele diz, não temam o comunismo. O comunismo é uma arma nas mãos de Deus. Ele diz, a Rússia tem uma bomba atômica preparada para explodir dentro do Vaticano e eles farão um dia desse, porque os comunistas são os cães que comeram as carnes de Jezabel. Se você conhece a Bíblia, você sabe. O profeta Elias profetizou e disse, os cães comerão a tua carne. E o profeta diz, os comunistas são os cães que comerão a carne desta prostituta chamada Igreja Católica Apostólica Romana e suas filhas, ou seja, o Concílio Mundial de Igrejas. Então, as pessoas que detestam o comunismo, não. Tudo bem, eles são do diabo. A Bíblia, aliás, o profeta de Deus disse isso. Mas nós não podemos esquecer que eles são uma arma nas mãos de Deus para apedrejar esta prostituta, esse concílio ecumênico. Então, numa outra live, uma outra pregação, nós vamos esclarecer melhor isso. E se os irmãos têm as perguntas que vai surgindo, por favor anotem e mandem que a gente responde isso. Porque esse é um assunto que agora nós poderíamos entrar e ir muito além, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós devemos aproveitar esse tempo porque Jesus Cristo está às portas. As coisas têm tomado lugar. Alinhe a sua vida, peça perdão àqueles que você tem que pedir perdão. Vamos viver uma vida justa, nós estamos trabalhando, nós temos nossos vizinhos, nossos amigos, toda uma situação que está posta humanamente falando, nossas famílias, nossas escolas, mas não se esqueçamos que nós não somos deste reino, nós somos de um outro reino, que não é daqui. Portanto, deixemos todo o embaraço, todo o engano e vamos correr para acertar as nossas vidas e encher as nossas reservas com azeite, porque o dia do Senhor está se aproximando. Então eu quero deixar o meu abraço, minha saudação a todos vocês e que se há algumas perguntas, os irmãos me escrevam, mande. Desde já agradeço aos irmãos que estão na audiência. Você pode compartilhar, pode mandar para os seus parentes, seus amigos.
eu creio que a palavra de Deus nunca é demais. Eu me estendi um pouco nessa transmissão, mas eu creio que é de proveito para todos nós, né? Deus abençoe. E agora eu gostaria de fazer uma oração final e nós continuaremos, talvez na quarta-feira, um período mais curto, e no fim de semana que vem, até que Deus nos permita, né, por sua graça, voltar a cultuar na igreja. Fiquem firmes, irmãos, não desvaneçam. Fiquem firmes. Olhem para Cristo, olhem para a mensagem. Esse é um tempo em que nós não devemos desviar o nosso olhar das coisas de Deus. Nós estamos perto de alcançar o nosso prêmio. Não deixe o diabo te tirar disso. Deus te abençoe. Vamos orar e com isso nós vamos encerrar nesta noite. Querido Deus, nosso querido Pai Celestial, na Tua presença bendita, Senhor, nós estamos agora. Queremos Te agradecer por esses momentos que passamos aqui, Senhor. E queremos, ó Pai, também que as Tuas bênçãos sejam estendidas sobre todo o povo, Pai. Abençoa os irmãos, as irmãs, as famílias, que a Tua graça e o poder do Senhor seja sobre cada um, ó Pai. Livra-nos, Senhor, desta peste terrível que está assolando o mundo. Senhor, livra o nosso Brasil. Sabemos que somos todos povo cristão, diferentes denominações, diferentes visões, Senhor, mas desde a presidência até os mais humildes, Senhor, todos nós cremos, Pai. Ó Deus, é um país que crê no Senhor Jesus Cristo. Muitos não foram predestinados para a noiva, mas aqui estamos, Senhor, e queremos interceder por cada governante, por cada profissional de hospital, de enfermagem que está ali na frente de trabalho, defendendo a causa, que o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor, e, ó Deus, possa livrá-los desta peste, da morte, Senhor, nossos velhos, nossos doentes, ó Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos. Nós clamamos pelo mundo todo, Senhor, aonde essa praga está indo, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, abençoa, Senhor, e dê, ó Deus, uma saída, Pai, e que as pessoas voltem-se para Ti e possam se humilhar, Senhor, para que o Senhor possa cessar esta praga. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos, dê-nos uma boa noite, uma boa semana, Senhor. Ilumina, Senhor, o nosso caminho, que possamos tomar decisões corretas, que o Senhor possa nos dar direção e graça nesta semana que está entrando, e nós Te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe, um abraço, muito obrigado pela audiência. Até a próxima.